Bom dia a todos e todas. Estamos aqui numa live sobre a questão da PEC 86, preocupados com os efeitos, né, que essa greve, PEC vai causar no funcionalismo público, no serviço público. E a gente resolveu, né, para esclarecer os nossos colegas, fazer essa live, convidando os nossos escritórios de advocacia, né, para que eles possam aqui falar sobre todas as implicações que terão, né, se por acaso essa PEC for aprovada. Também convidamos, né, o Andes, né, e o PROIFES para que pudessem também participar desse momento, enviando uma gravação, um vídeo sobre a questão, porque por razões técnicas não daria para fazer uma transmissão online. Então, nesse sentido, a gente recebeu do PROIFES uma gravação, né, falando sobre o tema, e infelizmente o Andes até o momento não mandou esse vídeo. Então a gente está aqui justificando, né, porque vamos ter somente, né, a fala do colega, né, que representa o PROIFES. Então agora eu gostaria de passar a palavra à Graziele, para que ela possa iniciar, né, o tema, falando sobre a visão, né, que o escritório tem dessa PEC, que é uma PEC destruidora do serviço público, né, que vai comprometer milhões de trabalhadores e comprometer também a própria população. E a intenção da PEC é que uma tendência a privatizar todos os serviços e a punição dos servidores públicos. Por favor, Graziele. Então, bom dia a todos e a todas que participam desta live, em que nós iremos apresentar debate de tamanha relevância, em cumprimento à diretoria da FEP, na pessoa do professor Cristóvão, né, aqui presente, o colega Flávio, e ao mesmo passo que parabenizo pela organização deste momento, uma vez que se faz de extrema relevância a conscientização da comunidade em geral acerca dos malefícios, né, destas PECs, tanto 186 quanto a 32, né, que são mais algumas das maldades do governo federal. Então eu inicio falando acerca da PEC 186/2019, também chamada PEC emergencial, né, que ela havia sido originalmente apresentada em novembro de 2019, tinha havido um substitutivo em dezembro de 2019, e a novidade é que essa PEC está pautada para votação amanhã, né, e na verdade uma nova versão substitutiva que ontem foi apresentada pelo senador Márcio Bittar, que é o relator. Tá? É uma versão agora muito baseada na situação da pandemia, né? E ela retira um dos pontos mais polêmicos para os servidores públicos, que era a possibilidade da redução de 25% da jornada, com a respectiva redução dos salários, né? E, ao mesmo passo, ela inclui uma de tamanha de polêmica igual, na verdade, que é o fim do piso constitucional para gastos e investimentos com saúde e educação, que pode inviabilizar, entre outras coisas, o Fundeb e até dar brecha para muitos investimentos não serem possíveis, né? Bem, isso aí tudo a fim de abrir caminho para o pagamento do auxílio emergencial. Há senadores que pediram ontem à noite para que seja retirado de votação, mas a notícia que eu tenho é que o senador Márcio vai manter a PEC em votação, na verdade, vai manter na pauta de amanhã a análise da PEC. O que pode mudar é que, de repente, não votem, mas sim façam debate, para que a votação ocorra, então, na semana que vem, no dia 2. Bem,
começando as informações acerca dos prejuízos aos servidores, o primeiro maior prejuízo seria aquela questão da redução da jornada com a consequente redução da remuneração. Mas isso, como eu disse, foi retirado desta versão apresentada ontem. Tá? O que está mantido são algumas vedações agora, enquanto durar a situação de calamidade pública como a que está acontecendo agora. Né? Eles incluem, então, nesse substitutivo, uma permissão para que aquela chamada regra de ouro ela seja quebrada enquanto durar a calamidade pública, né? E essa regra, né, da regra de ouro, que hoje já é estabelecida no artigo 167.3 da Constituição, que diz que gastos com a dívida pública não podem exceder gastos com despesas de capital, é retirado, na verdade, é autorizado quebrar essa regra de ouro. E aí, então, inclui também nesta PEC, daí o artigo 167G a ser incluído na Constituição, que elenca uma série de proibições a serem automaticamente impostas à União, Estados, Distrito Federal e municípios durante o período em que durar essa calamidade pública em âmbito nacional. E até o encerramento do segundo exercício posterior ao término da calamidade. Então, são vedações automaticamente impostas a todos os entes e que durarão enquanto houver a calamidade e mais 2 anos após o fim da calamidade. Então, eu vou trazer algumas proibições que dizem respeito ao serviço público. Então, será vedado conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder, órgãos, servidores, empregados públicos e militares, exceto derivados de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior ao estado de calamidade. É vedado também criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. É vedado alterar a estrutura da carreira que implique aumento de despesa. Também é impossibilitado admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de cargo de chefia e direção, que não acarrete aumento de despesa. E decorrentes de vacâncias, mas desta vez eles prevêem a possibilidade de contratação temporária, né, enfim, nessa situação de calamidade, alguns servidores da área da saúde, enfim, que sejam necessários durante esse período de calamidade. E também incluem a possibilidade de contratação temporária para prestação do serviço militar e de alunos de órgãos de formação militares. Eles incluem expressamente essa possibilidade mesmo durante a calamidade, né, essa questão militar. Também é vedado realizar concurso público, exceto para reposições de vacância. É vedado criar ou majorar auxílios, vantagens, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, em favor de membros do poder, do Ministério Público, da Defensoria Pública e servidores, empregados públicos e militares. Exceto quando for decorrente de decisão judicial transitada em julgada ou também determinação legal anterior ao estado de calamidade. Também fala, no inciso 2, esse artigo, que devem ser suspensos atos que impliquem aumento de despesa de pessoal e a concessão de progressão ou promoção funcional em carreira de agentes públicos, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? E também, de acordo com o parágrafo 5º, incisos 1 e 2, no período que vigorar, então, essa medida de calamidade, não será considerado para concessão de futuras progressões ou promoções esse período, esse interstício transcorrido, né, havendo tão somente o aproveitamento do período anterior ao estado de calamidade ou a concessão dessas progressões e promoções se os interstícios se concretizar antes da calamidade. Tá? Bem, a gente sabe que os docentes têm como um dos requisitos para progressões e promoções o interstício. Não fica muito claro na redação da PEC se essa medida será adotada ou não para aqueles que têm outros critérios também a ser
observados, né, que nos docentes não é só o simples interstício. Há outros requisitos, como avaliação de desempenho ou títulos, enfim. Mas tem que se tomar cuidado, porque não fica claro se isso está reservando esses casos, como dos docentes, em que, para o caso da progressão e promoção, um dos requisitos é o interstício. Na versão anterior, né, dessa substitutiva apresentada ontem, existiam outras maldades, né, como restrição de que fizesse algum tipo de acordo, de que aumentos pudessem ultrapassar a atual legislatura, de que não poderia haver uma previsão de férias em período superior a 30 dias, enfim, existiam outros pontos, mas que foram retirados, né, de menor gravidade, como aquele que foi retirado, né, da questão da redução da jornada e remuneração, mas também foram retirados alguns pontos que eram de prejuízo. Mas muitos desses já estão na PEC 32, que a gente vai tratar depois. Tá? Então, eu acredito que eles deixaram para PEC 32. Bem, como eu falei anteriormente, no artigo 4º desta PEC, então, são revogados diversos dispositivos da Constituição que prevêem um percentual mínimo de gastos com saúde e educação. Então, esse, na verdade, substitutivo, tem como ponto bastante relevante e grave, né, essa previsão. Então, não é admissível um retrocesso deste tamanho. A gente sabe que, para vocês terem ideia, desde a década de 30, as constituições possuem uma previsão de percentual de aplicação na educação, e deixou de existir essa previsão de percentual apenas em períodos ditatoriais. No Estado Novo de Getúlio Vargas, entre 37 e 46, e entre 67 e 88, sob a carta otorgada pelo regime militar. Então, desde a década de 30, apenas nesses períodos ditatoriais, não existiu uma previsão de um percentual mínimo de investimento em educação. E quanto à saúde, desde 88, né, que é a Constituição de 88, há essa previsão, ou seja, há mais de 30 anos. Então, vejam o tamanho dessa crueldade. Né? Em um movimento, especialmente que investimentos com a ciência são fundamentais, que a saúde está em colapso, fazer uma previsão de tal tipo é uma irresponsabilidade de maldade muito gritante. Então, assim, como foi visto, essa é uma versão que amanhã, então, está pautada, é uma versão mais enxuta, né? E aí o que eu apresentei, os principais impactos aos servidores públicos seria esse. Mas, com essas mudanças no texto original, a gente vê que, na verdade, a gente vê que surtem efeitos os movimentos sociais, movimentos de sindicatos, porque, por exemplo, foi retirada aquela previsão muito grave, né, da redução da jornada e salário. Então, é muito importante que a comunidade como um todo fique a par dessas mudanças, fique a par dessa PEC, né, porque há um prejuízo muito grande de forma geral, agora com essa retirada do teto mínimo de gastos de saúde com a educação, e com a educação, né. Então, essas eram as minhas considerações. O colega Flávio talvez faça um acréscimo. Bom dia, professor Cristóvão. Bom dia, colega Graciele. Bom dia a todos que estão aqui presentes, pessoal da técnica. Bom dia a todos que estão assistindo a live. Eu vou tentar ter um panorama um pouco mais político e também jurídico dessa questão. Eu venho acompanhando há uns 4 ou 5 dias a balbúrdia e o barulho que tem sido criado por essa PEC. Primeiro, pela falta total de diálogo na tramitação da matéria. O governo, ontem, né, dia 23, apresentou um projeto substitutivo do relator. Essa proposta foi divulgada ainda ontem para votação na próxima quinta. Então, nós temos basicamente 2 dias para discutir matérias de relevância para a sociedade
dentre as quais as duas são fundamentais, que é no momento de uma pandemia e dos investimentos em educação. A educação e saúde estão hoje, pelo texto substitutivo apresentado, sem vinculação de receitas, ou melhor, sem aplicar o percentual mínimo de aplicação. Não há, algumas vozes se levantam, eu escutei alguns debates, no sentido de que não haveria essa supressão ou esse percentual mínimo de aplicação, porque ocorreu a junção dos dispositivos que tratam da aplicação mínima da saúde ou da educação, mas o fato é que foi revogado o artigo 212 da Constituição Federal, e o artigo 212 da Constituição Federal é bem claro no sentido de que a União, o texto é claro, a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, distritos e federais 25% no mínimo da arrecadação resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isto como um todo, tanto nas áreas de superior, médio quanto básico. Se esse artigo é tosado da Constituição Federal, não há como contra-argumentar de que haveria ainda a preservação dessa aplicação do percentual mínimo. Isso é muito grave. Um ponto muito relevante dessa PEC, que eu acho que é um ponto bem capcioso do texto, é a inclusão de um parágrafo único, professor Cristóvão, no artigo 6º da Constituição Federal. Esse parágrafo único, ele diz que na promoção e na efetivação dos direitos sociais deve ser observado o equilíbrio fiscal intergeracional. É bonito o texto. Traduzindo esse texto aqui, significa o seguinte: se não houver recursos financeiros, se houver algum comprometimento de receita superior a 90%, 95%, como o texto em alguns momentos diz, os direitos sociais podem ser relegados a segundo plano. Os direitos sociais devem, de antemão, observar o equilíbrio fiscal para daí, então, avaliar a possibilidade de aplicação desses direitos sociais. E os direitos sociais, meus nobres, são justamente educação, saúde, assistência social. O artigo 6º conta agora com uma ressalva. Nós temos direitos sociais, garantias de direitos individuais, direitos sociais como educação, saúde, assistência social, previdência, mas, porém, a aplicação desses direitos deve observar o equilíbrio fiscal intergeracional. O que significa observar o intergeracional? Significa de uma geração para outra. Significa dizer, você não aplica em assistência social hoje e compromete a geração futura. É isso que o texto está querendo. Você limitar a aplicação de direitos sociais sob argumento de equilíbrio fiscal é muito sério, principalmente quando neles estão incluídos a saúde, a educação e a assistência. Já foi dito aqui por Graça, na parte mais específica, e agora mudando um pouco o tom, em relação aos servidores, as vedações. Essas vedações, Graça, eu estive apurando, e elas já constam hoje, já estão em aplicação do artigo, a inclusão do artigo 67A, que diz que ficam vedadas a concessão de vantagem, aumento, criação de cargos, alteração de estrutura, quando implica aumento de despesa, admissão de pessoal, concurso, elas já estão em vigor. Eles estão constitucionalizando o que existe hoje na Lei Complementar 173, que foi a lei que foi aprovada para o momento da pandemia. Essa lei estende essas vedações até o final desse exercício 2021. E agora, a proposta de emenda à Constituição 86 vem constitucionalizar essa Lei Complementar 173, dizendo o que você disse há poucos instantes. Ela vai transbordar 2001, vai chegar a 2022 e vai chegar a 2023. Então, todas essas medidas de retirada de direitos dos servidores, progressões, aumentos salariais, podem ser estendidas até 2023. Mas eu entendo que ainda é pior do que está dito. Além de 2023, existe um dispositivo que foi incluído também nessa emenda constitucional, e aí eu faço um parênteses. Foi incluído por emenda constitucional porque há sérias e relevantes discussões no mundo jurídico sobre a viabilidade da Lei Complementar 173. Uma das principais poderia a União legislar e dizer que o município não pode dar aumento a seu servidor? Se o município tem autonomia, se o Estado tem autonomia, como pode? Então, introduzindo isso no emenda constitucional, há essa visão de estancar ou evitar qualquer debate no sentido da constitucionalidade
condicionalidade da Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 tem diversos dispositivos, mas esses de restrições estão sendo severamente atacados, e atacados com argumentos jurídicos fortes, argumentos jurídicos baseados em decisões anteriores e precedentes que podem levar o Supremo Tribunal Federal a esse debate, que eu acho que vai acontecer. Mas, voltando um pouco ao tema da questão do prazo dessas medidas e dessas restrições que estão já em vigor até 31 de dezembro de 2021, porque não há discussão, se a lei foi da União, nós não temos como debater que ela não pode aplicar aos seus servidores, em relação aos estados e municípios, sim. Existe um dispositivo que foi acrescentado ao ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É o artigo 109, que incluiu um dispositivo que basicamente diz o seguinte. Eu vou tentar ler o dispositivo e depois vou traduzir, porque eu acho que é importante. Ainda em relação a essas medidas restritivas. Artigo 109 do ADCT, que é uma nova redação. Se verificado na aprovação da lei orçamentária que no âmbito das despesas sujeitas ao limite do artigo 107, a proporção de despesas obrigatórias primárias em relação à despesa primária total for superior a 95%, aplicam-se ao respectivo órgão poder, todos, União, Estados e Municípios, Distrito Federal, até o final do exercício a que se referia a lei orçamentária, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações, e eu incluo o inciso 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, salvo contratações temporárias, ou relativos ao serviço militar. Aumento de benefício de cunho indenizatório destinado a qualquer membro de poder, servidor ou empregado público. Isso quer dizer o seguinte, que ao final de 2023, em 2024, a lei orçamentária verifica que no exercício anterior a despesa primária foi superior a 95%, fica vedado também. Continua a vedação à contratação de pessoal, salvo as reposições no cargo de chefia, direção e decorrente de vacâncias. Ou seja, nós só vamos poder, não haverá um incremento no funcionalismo público, haverá mera substituição. Se aposentou o servidor, aquele cargo vago poderá ser preenchido. Criar mais cargos, não. Imaginemos a necessidade de expansão da UFPE para a expansão do cargo, ou a expansão do CAC. Não haverá possibilidade, porque você não poderá contratar mais servidores. Você terá que remanejar dentro de sua estrutura para que seja possível isso. Então, isso é muito astucioso nessa PEC, essa disposição, no sentido de que, no primeiro momento, você avalia que não, as vedações são para 2021, poderão chegar a 2022 e 2023. Não, ela poderá chegar muito mais tempo, porque o ADCT permite que na lei orçamentária, havendo essa previsão, é possível sim manter as restrições. Em relação a essa PEC 186, também, o que é que a gente poderia, em termos de elementos concretos, afirmar? Ela tende, essa PEC, a ser rejeitada. Pelo que eu venho acompanhando, hoje pela manhã, inclusive, eu vim escutando a rádio, e já há um debate dos próprios congressistas, no sentido de que foi muito atabalhoada a apresentação dessa PEC, com o substitutivo apresentado 2 dias antes de uma votação em plenário. Possivelmente não vai haver acordo entre todos os partidos, todos teriam que estar de acordo para que fosse votado os 2 turnos de forma imediata, sem necessidade de observar um intervalo de 5 dias entre uma votação e outra. E já há vozes e já há um certo caminhar no sentido de que essa PEC vai ser cindida. Porque essa PEC, como o Graça falou, ela é o famoso boi de piranha. Ela coloca disposições gravíssimas e que merecem um debate, um aprofundamento, que já foram citados por Graça, com reflexos diretos na vida acadêmica da universidade, sem permitir que haja uma discussão sobre o assunto, sem permitir que haja um debate sobre o assunto. Será
A principal questão é, será que o servidor público ou funcionário público é o principal causador da crise financeira que o Estado vive? Será que esse servidor, diante do que se paga de dívida e o que se paga de juros e correção, que leva mais da metade do orçamento, é o real causador desse desequilíbrio fiscal do município? Do município não, do Estado, do município, do Estado, da União e de todos os entes públicos? Esses debates não foram aprofundados e provavelmente, para se evitar que não seja aprovado o auxílio emergencial, ou melhor, a prorrogação desse auxílio emergencial, essa PEC vai ser cedida. E é bom que seja, porque é bom que o debate amadureça e é bom que o debate seja ampliado. Eu queria também fazer uma ressalva que foi feita numa reunião do Conselho de Representantes. Eu quero ver que é nessa PEC, que Graça até falou, sobre a questão dos militares. A professora Juliana, naquela reunião que nós tivemos, ela levantou um ponto interessante, que era a possibilidade dos militares, da ativa, inclusive, assumirem funções na área de educação e na área de saúde. E, de fato, se observa que foi alterado a Constituição Federal na parte que toca aos militares para permitir que eles, mesmo na ativa, possam ser contratados de forma temporária e assumir funções na saúde e na educação. De forma genérica, não se diz se é na educação básica, ensino médio ou no ensino superior. Esse também é um ponto bem relevante. Para finalizar, que eu já estou me estendendo um pouco mais, eu só queria deixar um ponto de reflexão. Em relação aos direitos sociais que eu citei lá no começo do artigo 6º, da inclusão do parágrafo único, que tende a mitigar a aplicação e a efetiva concretização dos direitos sociais, dizendo que ele deve observar o equilíbrio fiscal intergeracional entre gerações, o Supremo Tribunal Federal, de longa data, tem defendido a tese de que direitos fundamentais e garantias sociais, ao serem implementados na Constituição, ao serem levados ao texto constitucional, seja de forma originária pelo Constituinte, seja por uma emenda constitucional, esses direitos sociais e essas conquistas se fixam na Constituição de forma tal que não é possível retroceder. É o que a gente denomina de proibição do retrocesso. Esse dispositivo do parágrafo único é claramente, e alguns dispositivos desta emenda constitucional são claramente um retrocesso. Graça citou aqui que desde a Constituição de 30 já há vinculação de receitas ou aplicação mínima percentual de educação. Há como nós debatermos isso sem imaginar que isso é um retrocesso? Então, é muito provável e é muito concreta a possibilidade desse retrocesso social e constitucional que está ocorrendo ser debatido no Supremo Tribunal Federal sobre esse viés da proibição do retrocesso, que se chama non cliquet. É uma expressão que vem dos escaladores, que dizem que quando eles chegam em determinado ponto, não tem mais volta. A chegar a determinado ponto da escalada, você tem que terminar a escalada. E é isso que acontece. Direitos sociais, aplicação mínima em saúde e educação, na visão, no meu pouco pensar, creio que é um direito social, e é um direito social que não pode ser abalado. Nós poderíamos aumentar esse percentual, e por que não? Mas retroagir a ponto de eliminá-lo, não. São essas as considerações que eu teria em relação a essa PEC 186, que quero crer que não será aprovada em sua integralidade, vai ser destacado e só vai ser aprovada a questão do auxílio emergencial, que é um debate um pouco mais bem consensual em toda a sociedade. Bem, gostaria de agradecer aqui ao Flávio, né, e a Graciane, mas como a gente pôde ver, né, pela exposição dos colegas aqui, que nos assessoram, que como é pernicioso e nociva essa PEC 186 e a PEC 32. É uma destruição do serviço público, é uma destruição da universidade, ou em outras palavras,
significa privatizar, porque diante do que está apresentado aí, a iniciativa privada que vai tocar todas essas ações, né, da sociedade. Apenas uma parte que nós iremos continuar falando acerca da PEC 32. Certo. Então, o meu agradecimento em relação ao que foi feito agora, mas aí eu passo novamente a palavra a Graciela para que eu possa continuar, né, descrevendo aí todas essas riscos, né, e os perigos que nos colocam enquanto sociedade, enquanto funcionário público e enquanto serviço público. Obrigada, professor. Apenas complementando, então, até o que o Flávio disse, o que parece é que aquelas medidas excepcionais, na verdade, vão se tornar uma regra, né? Se a 186 passar como está, ela vai se tornar uma regra, né? Uma questão até com relação a aumentos aos servidores, a gente sabe hoje que a Constituição atualmente prevê que deve haver um reajuste anual de remuneração. Isso está previsto hoje na Constituição. Mas isso depende de uma lei de iniciativa do presidente, o que infelizmente não tem tido há muitos anos, né? Mas o fato de ter essa previsão abre brecha para que haja essas negociações, sindicatos consigam obter acordos, né? Eu trago como exemplo o caso dos docentes que tiveram acordo para receber o aumento, que foi parcelado, tendo que, salvo engano, a última parcela foi paga em agosto de 2020. Se passar da forma como está, a PEC 186, vai constitucionalizar que não é possível dar aumento de qualquer forma. Então, vai impossibilitar, inclusive, esses tipos de acordos, se conseguia, né? Bem, e ultrapassada, então, a questão da PEC 186, nós vamos agora nos debruçar um pouco sobre a PEC 32/2020. Tem uma certa ligação. Ela foi apresentada, então, o ano passado, e é a PEC chamada da PEC da Reforma Administrativa, que é destinada, então, a dispor sobre os servidores e empregados públicos, a organização administrativa, visando estabelecer, então, a nova administração pública. E a principal justificativa apresentada pelo ministro Paulo Guedes para a adoção dessa PEC 32 é a percepção do cidadão, corroborada por indicadores diversos, de que o Estado custa muito, mas entrega pouco. Né? Naquelas palavras falaciosas de sempre, de que servidores são parasitas, de que os servidores públicos são um gasto extraordinário, né? Esse absurdo de sempre. Então, esta PEC 32, que ela, na verdade, ainda não está para votação, mas há muita possibilidade de que ela seja incluída ainda este ano, ela possui, então, eu diria, 3 grandes vertentes. A primeira dela, que é a extinção do regime jurídico único, né? Como um dos grandes prejuízos, inclusive para os atuais servidores públicos, né? Tá? Então, assim, ela extingue o regime jurídico único, né? No artigo, incluindo o artigo 39A. Que hoje a gente sabe que existem cargos de provimento efetivo e cargos em comissão. Com esta PEC, querem criar 3 espécies de cargos e 2 espécies de vínculos. Então, o que era 2 passa a ser 5. Né? Os cargos, então, seriam os 3 tipos de cargos, seriam típicos de Estado, com vinculação por prazo indeterminado e de liderança e assessoramento. E os vínculos seriam de experiência como etapa de concurso e vínculo por prazo determinado. A exceção desse cargo típico de Estado, né, que a princípio não está claro ainda no texto, mas a princípio estaria relacionado às áreas de fiscalização, segurança pública, legislativo e judiciário, portanto, no caso dos docentes, né, não estariam contemplados esses cargos típicos de Estado. Afora os outros 4 são possíveis de serem incluídos, inclusive, no regime geral de previdência, né,
do servidor, eu digo, regime geral de previdência social, sabendo que hoje o servidor tem um regime próprio. Né? A segunda questão, que é a criação do regime jurídico específico, que é o artigo 2º da PEC, que diz: ao servidor público investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor do regime jurídico, de que trata o artigo 39A, é garantido regime jurídico específico. Aqui, ou seja, eles estão falando com os atuais servidores. Não vai mais ser garantido o regime jurídico único que hoje existe, mas sim um regime jurídico específico. E o que será esse regime jurídico específico, né? Vai ser, na verdade, o conjunto de normas que permanecerá inalterado após a finalização dessa reforma administrativa. E aí é pertinente reforçar que essa PEC 32 é a primeira fase da reforma, desta reforma administrativa, que deve ser seguida por mais 2 fases, tá? A gente não sabe, então, como vai se dar essa reforma de forma completa, mas a gente sabe que haverá a mudança de vários aspectos da vida funcional do servidor, né? Desde a admissão até a aposentadoria. Então, é totalmente falacioso dizer que não vai impactar a vida dos atuais servidores. O terceiro ponto, né, que é a execução de serviços públicos por entidades privadas, que é o chamado princípio da subsidiariedade. Com essa PEC, está se prevendo que no artigo 37, onde existem hoje 5 princípios, né, do serviço público, sejam incluídos outros. Dentre esses outros, o principal, que a gente considera, é esse princípio da subsidiariedade, que é o que eles pretendem com essa reforma, né, que é a constitucionalização da execução dos serviços públicos por entidades de iniciativa privada, inclusive com a previsão de compartilhamento das estruturas físicas dos recursos humanos, né, recursos públicos. Né? Então, esse princípio da subsidiariedade norteia toda essa PEC, né, PEC 32, passando então especialmente para a iniciativa privada a execução dos serviços públicos. Então, trazendo agora os prejuízos, tentando deixar mais claro os prejuízos aos atuais servidores públicos, especialmente por conta de se alargar que não haverá prejuízo aos atuais, mas haverá sim. Então, eu começo trazendo a questão da estabilidade, que haverá uma relativização dessa estabilidade. Né? Hoje, nós temos apenas 3 hipóteses para a perda do cargo dos atuais servidores, né? Que é no artigo 41 da Constituição, que é decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo em que há assegurada ampla defesa e procedimento de avaliação periódica na forma de lei complementar. Né? Na verdade, essa lei complementar nunca foi elaborada, né? Mas, enfim, hoje está previsto isso, essas 3 hipóteses para os servidores perderem o cargo. Sendo aprovada essa PEC 32 da forma como ela está, vai ser, no que diz respeito à decisão transitada em julgado, né, que hoje é prevista, o servidor pode perder o cargo por decisão de segunda instância, não mais devendo aguardar a decisão transitada em julgado. Além disso, em relação aí ao procedimento de avaliação, né, que atualmente lei complementar deveria dispor sobre, mas ainda não tem, está previsto que lei ordinária irá dispor sobre esses requisitos para essa avaliação de desempenho que venham levar à demissão. E uma lei ordinária é muito relevante. Essa questão que você fala da mudança da possibilidade de perder do cargo público, o texto constitucional vai além, ele é mais perigoso ainda. Ele diz assim: o servidor público estável, ocupante de cargo típico do Estado. O restante, que em tese não seriam os professores, sequer essa garantia que teriam. Eles vão ser regulados em lei complementar. É bem interessante esse detalhe, né? Na verdade, ali pelo menos consta que será para os cargos típicos do Estado para que ingressarem após essa lei. Nesse caso que eu falo, seriam para os atuais servidores, que vão ser prejudicados, sendo típicos ou não, os
atuais vão ser prejudicados realmente por haver essa previsão de decisão já em segunda instância, ser passível de execução, digamos assim, e os critérios para essa avaliação de desempenho serem dispostos por lei ordinária, que é muito mais fácil aprovar, né? Então fica muito mais fácil estar à mercê da conjuntura política e das intenções governamentais para se estabelecer esses critérios para fins desta avaliação, né? Visando a demissão dos servidores, inclusive dos atuais. Bem, outra questão diz respeito à acumulação de cargos, tá? Se exigirá a compatibilidade de horários, que isso já existe hoje, só que a observância ao teto constitucional, que a gente sabe que no caso dos docentes, por exemplo, deve-se observar a remuneração no teto constitucional dos ministros do STF. Hoje a gente já conseguiu consolidar uma jurisprudência no sentido de que os valores das remunerações, para observar esse teto, devem ser vistos de forma isolada. Por exemplo, o professor pode acumular com um cargo técnico, né? E as remunerações, para fins desse teto, a gente consegue ver de forma isolada. Passando a PEC, elas vão ter, o valor dessas remunerações terá que ser somado e aí aplicado o teto. Tá? É um prejuízo, né? No que diz uma implicação indireta, vamos dizer assim, que é a perda da unidade, né? A gente dividindo o funcionalismo público em diferentes categorias vai diminuir com certeza a resistência, né, a essas tentativas de desmonte do Estado. Há uma fragilização do poder de resistência, de negociação do funcionalismo público, né? Tu imagina, com essas novas criações de cargos que nem estabilidade terão, como é que eles vão brigar por direitos? Eles vão se sentir seguros, sabendo que pode ser substituídos por novos funcionários temporários, né? Fazendo greve, por exemplo. Muito dificilmente haverá greves, né? Que se imagina. Então, esse reflexo indireto, que é a fragilização do poder de negociação, né? Em benefício, inclusive, dos atuais servidores públicos. Fica também um questionamento, né? Qual será o parâmetro utilizado para concessão da paridade das aposentadorias? A gente sabe hoje que existem muitos aposentados ainda com regras de paridade. Significa, aumentou a remuneração do ativo, reflete na remuneração, nos proventos de aposentadoria. Sem haver, com essa divisão de cargos, então, qual será o parâmetro para fins dessa paridade? E também, como será esse tal do regime jurídico específico, né, que está previsto para ser criado para os atuais servidores públicos? Como será? Pode ser que criem uma espécie parecida com a CLT, né? Um outro aspecto de bastante relevância, que é também uma reflexo indireto, que a gente basta fazer um cálculo matemático para entender, que é em relação às contribuições extraordinárias ao regime próprio da Previdência. Que isso, na verdade, gente, com a reforma da Previdência de 2019, passou a ser incluído um artigo na Constituição, que já está vigente, então, né, que, havendo déficit previdenciário, os servidores ativos, aposentados, pensionistas, podem contribuir além do que já contribuem hoje. Né? A gente sabe que nas remunerações há uma contribuição previdenciária descontada, né? E a previsão atual diz que, havendo um déficit previdenciário, pode ter que contribuir mais do que já contribui. Tá? Ora, se houver praticamente a extinção de vários cargos públicos, havendo só os típicos de Estado, e aqueles todos outros cargos podem ser do regime geral de previdência, não mais do regime próprio, a conta não vai bater. As contribuições desses novos servidores, elas vão para o regime geral, não para o regime próprio. Então, daqui a pouco vai haver esse tal déficit previdenciário, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque com essa criação desses cargos sem serem vinculados ao regime próprio de previdência,
daqui a pouco há esse déficit previdenciário e vai ser colocada em voga essa previsão constitucional que já há desde a emenda de 2019. Em relação aos chamados cargos de liderança e assessoramento, que são esses novos cargos criados para... eles vão substituindo aos poucos os FCs, CCs, e vai haver só esses cargos de liderança e assessoramento. Hoje a gente sabe que FCs, elas são destinadas exclusivamente aos servidores efetivos, né? Os CCs, em parte sim, em parte não. Com essa criação desses cargos de liderança e assessoramento, não haverá mais essa previsão de que os servidores ocupem. Então, todos os FCs e CCs devem ser extintas e serem criados esses cargos de liderança e assessoramento que poderão ser, na verdade, ocupados por quem não é servidor público. Tá? Então, vejam que atinge frontalmente os atuais servidores, que hoje ocupam FCs e CCs. Tá? Também, essa PEC, ela diz que lei complementar deve dispor sobre normas gerais sobre gestão de pessoas, política remuneratória, ocupação de cargos de liderança, entre outras coisas. O conteúdo dessa lei complementar, né, a respeito dessas normas gerais, elas vão ser aplicadas aos atuais servidores à medida em que alterarem ou revogarem leis hoje existentes sobre esses aspectos. E, por fim, como um dos implicâncias na vida dos atuais servidores, são os chamados superpoderes do Presidente da República. Que hoje nós temos no artigo 84 da Constituição vários poderes ao Presidente. E eles já querem, com a aprovação dessa PEC, eles querem acrescentar mais. Tá? Ela propõe, por exemplo, que o Presidente poderá ter, por decreto, o poder de extinguir CCs e FGs, né? Mesmo esses cargos estando ocupados. Também, por simples decreto, o presidente ele vai poder extinguir uma universidade ou mesmo realizar a fusão de mais de uma, transferindo as atribuições dos servidores para uma nova entidade que resultar dessa fusão, né? Ou mesmo para a coordenação da iniciativa privada. Tá? A gente sabe que as universidades são autarquias, né? Então, nesses superpoderes dessas extinções e fusões de autarquias, universidades, então, é um exemplo, como o IBAMA, INCRA, enfim. Então, há essa tentativa de que, com a aprovação da PEC, o presidente tenha este superpoder, né? Que é hoje, para haver uma extinção de uma universidade, tem que ter uma lei ordinária, não pode ser extintos cargos efetivos ocupados que nelas estejam lotados, não há autorização para que a totalidade das atribuições seja exercida pela iniciativa privada. Então, hoje não há essa possibilidade. Com a aprovação da PEC, haverá. Para a gente ver como é delicado o presidente da República ter esse superpoder por simples decreto, posso citar a situação recente, né, do decreto 10.620, né, agora de fevereiro, em que o presidente transferiu para o INSS a manutenção e a concessão das aposentadorias das autarquias e fundações. Então, desde este mês está vigorando este decreto do presidente, que transferiu, então, tanto as novas concessões, quanto a manutenção das aposentadorias que já existem para o INSS. Vejam que coisa horrível, né? A gente sabe como está a situação do INSS. Estavam tentando colocar militares para tentar ajudar na tramitação dos pedidos que lá existem. Então, um órgão que já está, uma autarquia, na verdade, que já está totalmente sobrecarregada, agora também tem que assumir essas concessões e manutenções e aposentadorias de todas as autarquias. Por exemplo, são todas as universidades públicas. Então, vejam que grave é dar superpoderes ao presidente da República. Bem, então, umas considerações finais.
a gente vê que ela não tem qualquer objetivo de melhorar a capacidade do Estado, né, na educação, na saúde, enfim, todos esses pontos, aspectos sociais, né, e ela traz, então, verdadeiramente o objetivo de que o Estado não seja mais protagonista, né, dessas atuações, mas sim a iniciativa privada. E é muito importante que haja uma mobilização e especialmente a conscientização dos atuais servidores públicos, né, com a demonstração desses prejuízos, para que haja uma mobilização. Nós sabemos também que politicamente a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público está bastante atuante tentando barrar essa PEC 32. Então, essas seriam as minhas considerações, sendo que é muito importante essa mobilização para tentar barrar a PEC 32, assim como aconteceu com a PEC 186, com as mobilizações, foi tirado aquele ponto muito importante da redução da jornada e dos salários. Passo a palavra, então, para o Flávio. Eu vou tentar também ser breve e bem objetivo, porque a Graziela já fez uma explanação tanto quanto bem extensa não, bem completa, né, dos pontos principais dessa PEC 32. Ela é bem mais extensa que a PEC 186, principalmente depois da alteração que houve na 186, no enxugamento dela. Ela é bem mais extensa, mas ela não deixa de ser um complemento lógico do que está sendo montado. As duas têm uma inter-relação muito próxima. Como eu havia dito, a redução dos direitos sociais que está na 186 é complementada pela 32, com a possibilidade de firmação de termos de cooperação para atividades típicas de Estado, com entidades do setor privado. Então, essas duas emendas são produto do mesmo raciocínio, só houve uma divisão, sabe-se lá por qual razão, foi dividido em dois momentos, ou talvez por estratégia foi dividido dessa forma, e essa é mais direta em relação aos servidores. Ela ainda, pelo que se sabe, não está como é que se pode dizer, num patamar tão avançado quanto a 186, os debates também, obviamente, serão bem acalorados, mas ela produz e tem vários dispositivos que são altamente questionáveis, inclusive alterando significativamente os cargos públicos, quais são os tipos de vínculo com a administração, uma possibilidade quase que indiscriminada de contratação por tempo temporário e uma série de outros fatores. Como pontos principais dessa emenda, eu só vou fazer um arremate. Vou reiterar, na verdade, o que Graça já disse, porque ela é mais específica. Existe essa questão da estabilidade, né? da nova possibilidade de desligamento do servidor público quando houver decisão judicial em segunda instância e nas outras circunstâncias que já foram aqui debatidas. Então, há um retrocesso em relação ao desligamento, há uma facilitação do desligamento do servidor público com a administração. Sob a alegação, aquela velha, antiga alegação de que servidor público estável nunca é demitido, que não há ingerência, que o servidor faz o que quer, da forma que quer. Eu quero crer que não há dúvidas de que a administração pública e o funcionalismo público todo o serviço prestado pela administração deve passar por constante e um efetivo aprimoramento. Não há dúvida disso, em todos os setores. É sempre bom buscar o mais e o melhor. Porém, o que se observa dessa emenda constitucional, aliada a outra, é um tiro muito certeiro no funcionalismo. A eleição do funcionalismo público como sendo o grande vilão do mau serviço prestado pela administração pública como um todo. Então, esse ponto, há essa flexibilização da estabilidade dos servidores públicos, a inclusão, como já disse Graça, do inciso 23 ao artigo 37 da Constituição, que, dentre outros, veda aos servidores públicos férias com período superior a 30 dias no período de um ano,
adicional de tempo de serviço, independente da denominação, possibilidade de redução da jornada de trabalho com a respectiva redução da remuneração, progressão baseada exclusivamente em tempo de serviço, o que já tinha, de certa forma, na 86 foi tosado, continua mantido aqui. Em relação a essa questão desses direitos, tem um artigo que é bem interessante, e já foi citado aqui por Graça, que ele diz que todos esses direitos, em tese, não se aplicariam aos servidores que já estão na administração pública. Porém, há uma ressalva que é bem interessante. E aí eu vou tentar fazer um paralelo com o direito adquirido dos servidores em relação a esse dispositivo. Ele diz que esses dispositivos, se em setembro, de 1º de setembro de 2020, do ano passado, o servidor já estiver com ingresso na administração, essas regras de limitações, em princípio, não alterariam o vínculo dele com a administração. No caso, por exemplo, as progressões por tempo. Porém, ele diz, de forma bem sorrateira, que se houver alteração ou revogação da norma que dá embasamento a esse direito, automaticamente o próprio servidor que já está no ingresso será afetado. Se isso não for uma afronta direta ao direito adquirido, eu não sei mais o que é. Porque qual é a lógica do direito adquirido? Eu, naquelas circunstâncias, ao tempo e ao modo que uma legislação diz, implementei um benefício ou alguma benesse que foi concedida, ou algum direito mesmo, porque era direito, e aquilo se cristalizou. Se eu digo agora, por emenda à Constituição, que, havendo a revogação desse dispositivo, ou alteração desse dispositivo, aquele direito pode ser tosado, isso é afronta direta, clara e direta ao direito adquirido do servidor. É um dispositivo que provavelmente vai ser muito questionado e muito sabatinado, acaso essa proposta venha a acontecer, venha a ser aprovada. É uma norma bem interessante, que eu acho que é uma norma das mais fundamentais, aliada à alteração da estrutura, aliada à possibilidade da iniciativa privada assumir funções típicas de Estado. Um ponto interessante também, que já foi citado, eu só vou dar uma palhinha, é sobre os cargos de liderança e assessoramento. Como disse Graça, esse cargo é como se fosse uma substituição das FGs e cargos comissionados. E eu quero crer que na universidade, por exemplo, raríssimas exceções, um cargo comissionado aqui, mesmo que sendo possível, como é que se chama? Ocupado por um servidor não integrante da própria universidade. Com essa nova nomenclatura, liderança e assessoramento, as funções gratificadas deixam de existir e os cargos comissionados são transformados. E há a possibilidade clara de que servidores estranhos aos quadros da universidade venham a ocupar cargos de relevância e cargos de poder decisório. Pior, como foi dito, e eu tinha dito na outra fala, em relação a militares, na verdade os militares estão na 32, que autoriza os militares a atuarem na área de saúde e educação, preservando as suas patentes. Antes, já era uma posição consolidada até pelo texto constitucional, que militar da ativa, se ingressasse num cargo comissionado ou ingressasse num cargo civil, ele teria que automaticamente se desligar do serviço, a depender do tempo, ou ir para a reserva. Agora não. Agora está preservada a patente dele, está preservado o vínculo dele com as Forças Armadas. Já imaginaram um militar assumindo um cargo comissionado e preservando a sua patente aqui na universidade, já que não há requisitos, já que a norma não diz nada e por lei ordinária que vai ser regulamentada, quais são os requisitos para acesso? É uma possibilidade real que se abre com essa criação desses cargos de liderança e assessoramento. E esses cargos de liderança e assessoramento também não há delimitação nenhuma de qualificação técnica para a ocupação. Hoje, pela manhã mesmo, eu vinha escutando um debate sobre a intenção do presidente mudar do presidente da República mudar o presidente da Petrobras. Tudo bem, mas existe uma norma na lei das estatais que diz de forma clara lá que para ocupar um cargo de uma relevância como o presidente da Petrobras, ele teria que ter uma experiência mínima de X anos numa empresa de igual ou maior patamar que a Petrobras. E ele não tem. Então, imaginemos
se nós imaginamos, se nós estamos vendo isso acontecer numa empresa da envergadura de uma Petrobras, imagina um cargo de direção e assessoramento, guardadas as proporções, numa Universidade Federal de Pernambuco, do Piauí ou de qualquer lugar. Haverá possibilidade clara disso acontecer. Então, esses cargos de liderança e assessoramento em substituição aos que já existem são um perigo muito grande. E é um cheque em branco para o gestor e para o administrador público. Em relação aos regimes próprios, também Graça já falou um ponto que é muito relevante. Se eu tenho paridade com o da ativa, não existindo o parâmetro que é o da ativa, qual vai ser o parâmetro utilizado? É uma indagação muito séria. Eu tenho direito à paridade, eu tenho direito de acompanhar o da ativa, eu tenho direito de todos os benefícios e aumentos e progressões que eu tiver, eu também tenho direito. Mas se não existe o paradigma, eu vou ter um paradigma com o quê? Então, você, do ponto de vista prático, elimina esse direito à paridade. Do ponto de vista prático, é isso que acontece. Eu já falei sobre os instrumentos de cooperação, também, que é a possibilidade de execução de serviços públicos típicos pela iniciativa privada, e aí não precisa ir muito longe para imaginar a possibilidade clara e real de uma canalização ou de uma implementação de uma política pública de enfraquecimento das universidades públicas em substituição ao fortalecimento das universidades privadas e grandes conglomerados privados, que são uma realidade que está sendo posta. O que nós vemos mais hoje, não existem praticamente mais universidades solitárias, elas são pertencentes a grandes grupos econômicos que são donos de N universidades, em N estados, em N circunstâncias diferentes. Isso é a realidade, de fato, que acontece hoje. E o grande contraponto a isso são, basicamente, as universidades públicas. Em relação aos superpoderes presidenciais, Graça também já falou, e um poder presidencial bem grave e bem severo, e que pode atingir diretamente as universidades, é a extinção ele pode extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública autárquica e fundacional. Nós somos uma autarquia em regime especial, então esse dispositivo poderia existir. Já imaginaram um ato insano fundindo a Universidade de Pernambuco com a Universidade Federal da Paraíba? Em tese é possível, porque se ao presidente da República é dado extinguir, transformar ou fundir entidades autárquicas, e essas entidades autárquicas ele não faz nenhuma ressalva às universidades públicas, que são autarquias em regime especial, ainda que sejam autarquias em regime especial, há uma possibilidade clara de se criar um desarranjo estrutural da rede de ensino superior por ato do presidente da República, que não é uma coisa muito distante e impossível de acontecer. Por fim, em relação à negociação coletiva, Graça já falou também, que é um enfraquecimento das entidades de classe como um todo, e a não perseverança desses acordos, não prevalência desses acordos em algumas circunstâncias e determinados contextos. Esses basicamente são os apontamentos que eu teria em relação a essa PEC 32. O mais severo, para mim, por hora, são esses rearranjos. Mas eu vou frisar e ressaltar o que foi dito, o que foi questionado pela professora Juliana no encontro passado, que é essa tentativa clara de militarização, a possibilidade, a abertura de um contexto da militarização também, não só no Poder Executivo Federal, ao nível de ministérios, mas também nos escalões mais baixos, com a preservação da patente e sem a perda da qualidade de militar da ativa. A possibilidade dessa manutenção, aliado a essa questão da nova nomenclatura dos cargos em comissão e das funções gratificadas. São essas as considerações que eu tinha em relação à PEC 32, e ela ainda há de ser muito debatida, porque pode não ter a relevância que está tendo hoje a 186, mas certamente daqui a pouquíssimo tempo entrará na lupa de toda a discussão da sociedade e principalmente dos servidores públicos. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa live e eu gostaria que...
pergunta dos espectadores também. Eu entendi. E pergunta dos espectadores. Sim. Pergunta dos espectadores. Então, antes de encerrar, né, tem a pergunta dos espectadores e a gente vai agora passar para essa parte. Só um minuto, por favor. Oi, gente, bom dia. A gente tem duas perguntas aqui de professores na transmissão no YouTube. A professora Rayana Schiller pergunta: servidores têm tempo para se aposentar, pois começou a trabalhar em 1952, é mulher e tem mais de 60 anos. O que você sugere? Se aposentar logo ou essa reforma não irá alterar direitos adquiridos? Em tese, a gente não sabe até que ponto. A reforma, a PEC 186 não trata da questão de aposentadorias, tá? Mas a PEC 32, que ainda não está para votação, que pode ser que esse ano ainda seja votada, né? Deve ter muito debate. A gente não sabe até que ponto essa reforma, que ela tem 3 fases, pode ou não trazer implicâncias, né? Mas enfim, se essa professora ela já completou todos os requisitos para se aposentar, não tem que se preocupar. Agora, se ela ainda não completou todos os requisitos, assim como aconteceu na PEC da reforma da Previdência de 2019, que atingiu aqueles que estavam quase se aposentando, não se sabe se essa PEC 32 pode vir a expor alguma coisa nesse sentido, né? Mas, enfim, se ela já completou hoje os requisitos para se aposentar, não tem que se preocupar, não vai ser atingida. Para quem, isso vale sempre, né? Quem não completou os requisitos pode estar sempre à mercê de uma mudança que venha lhe prejudicar, né? Nem que seja para, estava faltando 1 ano para se aposentar, vai cumprir mais 1, ou enfim, algum tipo de prejuízo nesse sentido. Tem uma pergunta do professor José Tadeu Pinheiro, que é muito próxima, muito parecida com o anterior, que é o seguinte: quem já tem tempo suficiente e já está recebendo abono de permanência, deve solicitar logo a aposentadoria? Se ele recebe abono de permanência, é porque já completou os requisitos para se aposentar, então não tem que se preocupar. Nós vamos agora exibir o vídeo, né, que o Proex enviou para compor essa live. Eu não tenho... O Flávio quer complementar. Eu quero crer, inclusive, que próxima sexta haverá uma live do Proifes também. Eu vi alguma coisa no site informando isso sobre o mesmo contexto que nós estamos debatendo aqui, vai ser debatido pelo Proifes próxima sexta-feira, sobre a PEC 186. Ok? Sexta-feira às 17 horas. Agora vamos à exibição do vídeo do Proifes. Meus queridos companheiros da ADFEP, é um prazer, em nome do Proifes Federação, onde eu exerço hoje a função de vice-presidente, vim falar a vocês aqui, não sobre a PEC 186, porque ela está sendo, imagino eu, repassada por vocês aos professores, para que eles saibam exatamente como vai funcionar o serviço público, se é que vai haver ainda serviço público, com a aprovação dessa PEC. A PEC 186, primeiro, é um escândalo, porque é feita no momento em que estamos tratando de uma pandemia neste país, né? E o gestor público, ao invés de tratar de enfrentar a pandemia, trata de destruir o serviço público e dentro dele os servidores públicos.
há uma série de elementos que formam a PEC 186, todas elas danosas ao serviço público. Agora, quando eu falo em serviço público, é bom que fique bem claro, não estou apenas me referindo aos professores das universidades e institutos federais. A PEC ela é feita, inclusive, para quebrar o espírito da federação, porque é uma PEC que vai atingir fundamentalmente 6 milhões de servidores públicos municipais e cerca de 4 milhões de servidores públicos estaduais, ficando 1 milhão de servidores públicos federais como um dos elementos que compõem o conjunto dos servidores públicos no Brasil. A PEC ela é escandalosa e ela é punitiva. Ela pune o servidor público em razão de uma má gestão. Se o gestor, e eu acho que a principal observação que devemos fazer é isso, a PEC 186 está punindo o servidor público. Na verdade não é uma punição, é um ato do governo federal, do atual governo federal, para que ele quebre a estrutura do serviço público, possibilitando que o setor privado passe a se locupletar dos espaços do serviço público, e para isso ele precisa enfraquecer as carreiras, as progressões, a previdência, obviamente a aposentadoria, como ele fez recentemente, os salários, os cargos, etc, etc. Porque ao falar sobre a redução de até 25%, caso seja necessário, e dar poderes ao presidente e aos gestores públicos para fazer modificações na estrutura de carreira a seu bel prazer, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um ataque sem precedentes aos servidores públicos. E nós, do PROIS Federação, estamos imbuídos no propósito de enfrentar isso. Nós já estamos dialogando com senadores, dialogando com deputados, colocando para eles a necessidade de impedir que este ataque feito sob forma de chantagem, né? Porque a equipe econômica do governo, junto com o presidente Bolsonaro, está tentando chantagear o Congresso a partir de uma troca entre a ajuda emergencial ridícula que ele está querendo dar e a aprovação dessa PEC, que seria, na minha concepção e na concepção dos companheiros do PROIS Federação, uma espécie de túmulo do serviço público. Portanto, meus camaradas, meus companheiros, minhas companheiras do FEP, são essas as ponderações que eu tenho a colocar para vocês e dizer que nós estamos sim na linha de frente de combate a mais um desses ataques do governo federal contra os servidores públicos e contra o serviço público. Não podemos perder essa perspectiva, gente. É preciso dizer ao professor que não é apenas ao servidor público federal, mas aí toda a estrutura do serviço público brasileiro e, por conseguinte, nós, servidores públicos, seremos punidos com mais essa desgraça feita pelo governo federal. Um grande abraço. Gente, antes de partir com isso, tem mais uma pergunta aqui no YouTube, que é do professor Alvísio Costa. Ele pergunta: estas emendas constitucionais são complementares à emenda 95, que congelou o investimento no serviço público. As atuais leis acabam com o serviço público. Com essa liberdade de intervenção, como fica a autonomia universitária? Na verdade, essas duas emendas elas não tratam de nenhum dispositivo nem de alteração de normas específicas em relação às universidades, mas elas têm um conjunto de elementos que naturalmente e de forma muito clara podem atingir diretamente as universidades. Porque se você cria um desarranjo na estrutura administrativa da universidade que passa basicamente e prioritariamente pelo quadro docente, você causa uma desestruturação e um enfraquecimento da própria universidade como um todo. Além-se a isso, a questão dos investimentos em educação, a possível supressão do investimento mínimo em educação. Conhecimento geral que as universidades estão recebendo menos recursos, né, a cada ano. Então, com essa supressão agora, eu acho que fecha a conta, no sentido de desorganizar a estrutura administrativa das universidades. Mas não há uma alteração direta e dirigida às universidades, não.
Mais alguma pergunta? Bem, então estamos chegando ao final da live e eu gostaria que a Graziele para fazer as considerações finais depois do Flávio. Então, eu gostaria de dizer que foi um prazer estar esta manhã com vocês, participando e explicando, tentando deixar mais claro um pouco desses tamanhos prejuízos e dizer que todos devem estar atentos, devem ir à luta para que a PEC 186, mesmo com menos prejuízos, também não passe, assim como a PEC 32, que tem um pouco mais de chance ainda de debate, não passe da forma como está, ou na verdade não deveria passar de forma alguma, né? Então, deixo meu abraço e até a próxima. Posso agora fazer as considerações finais. Queria agradecer à diretoria da UFEP e a todos que nos acompanharam, os professores aqui presentes, que deram a disponibilidade de avaliar essa singela discussão, né? O tema é muito extenso, existem muitos dispositivos sendo alterados, que não perpassam só pela universidade, por uma gama de alterações, mas estamos à disposição sempre que for necessário. E eu acho que esse debate tem que ser muito aprofundado, não pode ser emendas à Constituição, pelo simples fato de ser uma emenda, não podem ser aprovadas a toque de caixa, e a gente fica muito alerta com essas sutilezas e singelezas que há em alguns dispositivos que, no primeiro momento, poderiam contribuir com a melhoria da administração pública, mas, na verdade, possuem outros fins. Bem, então, estamos chegando ao final da live. Queremos agradecer aos advogados que estiveram presentes conosco, descrevendo toda essa maldade que está por trás dessa PEC 86, e quero agradecer aos colegas, às pessoas que nos assistiram, e que nós agora temos um desafio muito grande, que é a mobilização em relação ao impedimento dessa PEC, né, que provavelmente foi postergada para o dia 2 de março. Então, até lá, nós teremos assim, bastante elementos, né, para que a gente possa, junto à nossa bancada parlamentar de Pernambuco, né, que a gente possa fazer, já fizemos vários contatos, né, e até lá iremos inventar outras ações, inclusive com a questão de que a gente possa enviar por e-mail aos deputados uma solicitação que eles atuem, né, em defesa dos direitos dos cidadãos, né, e da preservação da universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado.